Olha, a gente volta a falar sobre a discussão que está sendo feita no Congresso Nacional sobre a lei de abuso de autoridade. Quem está conosco é o presidente da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, Edvandir Paiva, mais uma vez participando aqui do Jornal da Manhã. Delegado, como vai? Bom dia, obrigado pela atenção. Bom dia a todos. Bom, doutor, a questão é a seguinte, mais uma vez, quando essa proposta foi já discutida no Congresso Nacional, os delegados falavam que isso ia acabar comprometendo o combate ao crime organizado no país. E, novamente, a Polícia Rodoviária se mobiliza contra esse projeto que pode ser vetado ou sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. Na prática, se esse projeto realmente for sancionado, o que vai acontecer com o trabalho da Polícia Federal? Bom, na prática vai causar um problema para as investigações, para nascerem as investigações, porque o projeto, alguns dos artigos do projeto intimidam as autoridades. Ou seja, como eles têm algumas descrições de crimes muito abertas, que vai depender de uma interpretação jurídica de terceiros, os colegas podem ficar receosos de iniciar investigações, de fazer algumas algumas técnicas e depois, naquele momento são regulares, e depois serem interpretadas como crime, que vai colocar inclusive o cargo em risco, né? Esse é o cerne da questão toda. E de que maneira a Polícia Federal se mobiliza contra esse projeto? Como é que vai ser o trabalho de vocês a partir de agora? Pretendemos elaborar uma nota técnica, encaminhar para o governo, para a Casa Civil e nos manifestando publicamente sobre os problemas do projeto da forma que foi aprovado, né? Há alguns crimes lá, por exemplo, ontem eu vi uma reportagem falando de um crime de colocar a pessoa na cela, uma pessoa do sexo masculino junto com o feminino. Mas essa é uma conduta objetiva, ou você coloca ou você não coloca. De outro lado, você algemar pessoas somente em condições necessárias, você só afere isso no momento, né? Não dá para ficar ao risco de depois alguém considerar que aquilo foi abusivo e, inclusive, você correr o risco de se tornar um criminoso por conta disso. Delegado, a pergunta agora de Bruno Garchagen. Bruno. Bom dia, delegado. Além desses casos que o senhor citou, na operação, numa investigação, por exemplo, qual é o ponto que o projeto é mais nocivo nessa tentativa, suposta tentativa de punir o abuso de autoridade? Ou seja, qual é o ponto ali desse projeto que mais atrapalhará o trabalho de investigação? Bom, quando você está fazendo investigação, você decide muitas vezes no calor dos fatos, né? E todo momento em que o projeto fala em condições manifestamente possíveis, cabíveis, isso são conceitos jurídicos que são subjetivos. No caso da investigação, por exemplo, você instaurar um inquérito. Lá diz que você deve instaurar um inquérito quando houver um indício, ao menos um indício. Ok, quem avalia que há um indício é quem está instaurando. Depois isso pode mudar muito. Pode depois alguém entender que não havia indícios e você se torna um criminoso. Isso vai impedir que muitas investigações sejam instauradas, né, por conta dessa volatilidade aí, desse pensamento jurídico, que não deveria ser criminalizado. Pergunta agora do jornalista Augusto Nunes, também aqui nos estúdios do Jornal da Manhã. Bom dia, Augusto. Bom dia, Tiago. Bom dia, Bruno. Bom dia, delegado. Eu queria saber o seguinte: se o senhor fosse o presidente da República, e pudesse vetar só um dos tópicos dessa lei, qual seria? Seria difícil escolher, viu? Tem alguns pontos ali muito difíceis. Nós temos o artigo da condição coercitiva, que só pode ser feita se for manifestamente cabível. Olha, o conceito de manifestamente cabível é muito subjetivo. Nós temos o problema das algemas, que depois que começamos a algemar poderosos, está virando crime no país, algemar pessoas. Todo mundo se algema pessoas porque você não consegue controlar o psicológico da pessoa. Você não sabe o que ela vai fazer. Muitas vezes uma pessoa muito tranquila e num momento de estresse, ela pode ter uma reação que vai colocar, inclusive, a vida dela em risco.
e aqui resolveram transformar, já era transformada em ilegalidade por conta da súmula do STF, e agora estão querendo transformar em crime, né? Tem essa questão da instauração dos inquéritos, enfim, são vários pontos que não dá para escolher um só. Quer dizer, o melhor é vetar na íntegra mesmo. Agora, eu queria perguntar o seguinte: pela sua experiência, esse tipo de bandido, ele tem mais vergonha de ser algemado do que fez, né, delegado? Pois é, a algema virou aqui um símbolo de vergonha quando ela começou a atingir pessoas que teoricamente e aparentemente são pessoas de bem, né? Quando se algemava o rapaz ali da periferia, não havia problema nenhum. A algema é uma técnica no mundo inteiro de contenção de pessoas e de garantia da segurança, inclusive delas. Aqui no Brasil, em determinado momento, virou crime. Como a condição coercitiva sempre foi realizada. Quando conduzimos poderosos, ela está virando crime também. E deixando num conceito muito... que um conceito jurídico é subjetivo muitas vezes, né? Então, quer dizer, aqui a reação é muito forte. Então, quem tem o poder político e econômico. Delegado, esse projeto já está rolando lá na Câmara há pelo menos 2 anos e agora aproveitou-se, né, tudo aquilo de positivo que o Congresso estava fazendo. Parece que isso tudo foi uma cortina de fumaça, ou foi usado como cortina de fumaça para votar em caráter de urgência esse projeto. Mas desde que esse projeto foi apresentado, houve por parte das entidades, uma das quais o senhor representa, no sentido de tentar barrar esse projeto, no sentido de modificar? Como é que foi a atuação de vocês desde que esse projeto começou no Senado e até agora? Houve a tentativa no Senado várias vezes de emendas, de calibrar alguns textos. O abuso de autoridade, a lei de abuso de autoridade já existe. No nosso entendimento, ela já é suficiente para coibir qualquer tipo de descontrole de abuso. Mas veio um entendimento do Senado que era necessário um novo texto. Nós tentamos modificar esse texto, tentamos alertar para esse problema de criminalização do entendimento jurídico, de algumas técnicas que sempre foram utilizadas e agora vão virar crime, mas não foi possível. Na Câmara não deu nem para nos movimentarmos, porque eles aprovaram uma urgência e dentro dessa urgência já foi aprovado logo em seguida. Um tema como esse era necessário um debate muito maior, audiências públicas, a participação da sociedade com mais força e infelizmente não foi possível. Doutor, só para a gente fechar rapidamente, essa mudança no comando da APF no Rio de Janeiro pegou a categoria de surpresa de que maneira? Bom, a surpresa foi que o presidente ter dito que iria trocar. Isso já é uma surpresa para nós, porque não me lembro do último presidente que tenha falado em troca de SR, até porque em relação ao presidente é um cargo de 4º escalão. Em relação a nós da Polícia Federal, é um cargo muito importante e sempre foi decidido pelo diretor-geral da Polícia. Outra posição que nos surpreendeu foi ele ter dito que era um problema de produtividade. O delegado Ricardo Saad é conhecido por ser muito eficiente e não havia nem em bastidores nenhum tipo de reclamação sobre produtividade em relação ao Dr. Saad. Ele já havia manifestado interesse de voltar a Brasília e por produtividade foi mais uma surpresa para nós. Não há esse. Mesmo depois, a própria Polícia Federal já explicou que não era esse o problema. Conversamos no Jornal da Manhã com o presidente da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal, Edivandir Paiva. Mais uma vez, delegado, obrigado por atender a Jovem Pan. Bom fim de semana. Bom fim de semana a todos.